Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, 1 Reis, capítulo de número 10. Livro de 1 Reis, capítulo de número 10. Eu vou ler alguns versos desse capítulo, os versos que eu forem lendo, eu vou mencionando e os irmãos me acompanham. Somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, todos os irmãos que compõem a mesa, meus companheiros do campo e a todo o plenário. Somos gratos a Deus pelos irmãos. Livro de Reis, capítulo 10, diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas. E veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu o rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, as vestes dos criados, os seus copeiros, a sua subida para a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Verso 10. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca veio especiarias em abundância, como que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Verso 13. E o rei deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu ao seu desejo. Além do que isso, ele lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Amém. Tome assento, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer, me permita retornar um pouquinho a este texto, para nós chegarmos até aqui. A Bíblia vai dizer que estava próximo de Deus mexer no ocupante da cadeira do reino. E isso começou a agitar o reino. Porque se tem uma coisa que agita o reino, é a mudança do ocupante da cadeira. Porque, na verdade, a cadeira não mexe, a cadeira permanece. Em quem é mexido é em quem está na cadeira. E não queira colocar palavras nos meus lábios, porque eu não vim aqui, não quero usar a palavra para dar indireta a ninguém. A palavra de Deus é para nós todos. De ponta a ponta, onde Deus te colocou, seja num departamento, seja numa posição, seja onde for. A cadeira vai permanecer, quem muda é o ocupante da cadeira. E se tem uma coisa que agita o reino, é essa mudança de ocupante de cadeira. O reino está agitado. A Bíblia vai dizer que o rei da época é Davi. Davi reina por 40 anos. E a Bíblia diz que ao cabo dos 40 anos, ele sai e entra o seu filho Salomão. E é nessa hora que o reino se agita. A Bíblia diz, irmãos, eu quero crer, se nós fôssemos pontuar aqui, o horário não permite, minha mente também não alcança para tanto. Com certeza Salomão enfrentou muitos obstáculos para poder chegar e ocupar o lugar que havia sido preparado por Deus para ele. Muitos obstáculos, mas eu quero enfatizar dois. Para mim, um dos primeiros obstáculos que Salomão enfrenta foi a ganância do seu irmão Adonias. Porque Adonias, se nós fôssemos olhar aos olhos humanos, Adonias não estava errado. Adonias foi o quarto filho de Davi e Adonias era o próximo na linha da sucessão. A Bíblia vai dizer que Davi tinha 3 filhos que antecederam Adonias. A Bíblia vai falar de Amon, que foi aquele moço que foi morto por Absalão, seu próprio irmão. Depois de Amon veio Quiliabe, e a Bíblia vai falar desse moço uma vez só, não se fala mais dele. Com a morte de Quiliabe, acredita-se que ele havia morrido, com a morte de Quiliabe, aí vem Absalão. Absalão é aquele que matou Amon e que foi morto por Joabe quando ficou pendurado na árvore pelos galhos com a sua cabeleira. E com a morte de Absalão, o próximo era Adonias. Então Adonias olhou e falou: a cadeira é minha.
Eu sou o dono da cadeira. Meu pai já está velho, meu pai não manda mais nada, meu pai já está cansado, está em cima da cama, falta pouco para o meu pai parar, e a linha de sucessão sou eu, a cadeira é minha. Só que o que Adonias não sabia é que cadeira do reino Deus não dá para quem acha que deve, Deus dá para quem ele acha que tem que ser dado. Oh glória, Deus não está preocupado se está o primeiro, porque se o céu gritar meia volta vou ver, o primeiro fica o último e o último fica primeiro. Deus tira de baixo, coloca em cima, Deus tira de cima, coloca embaixo. Deus exalta, Deus abate, Deus abate, Deus exalta. Deus faz como quer, o reino é dele, a casa é dele, a palavra é dele, a cadeira é dele, o povo é dele, tudo é dele, para a glória dele, e louvado seja o nome dele. Então a história diz que Adonias começa a articular, porque todo rebelado ele tem umas características. Uma das coisas que ele é bom em fazer é a articulação, mas não para o bem, para o mal, porque Adonias começa a articular. Adonias chega mais ou menos assim, diz assim: vem comigo, porque quando eu reinar, você que não era, você vai ser. Porque todo rebelado ele tem algumas coisas em comum. Primeiro é proposta, ele não tem nem para ele, mas ele gosta de fazer proposta. Ele não sabe nem se vai dar certo, mas ele já faz proposta. O que você faz? Faz tal coisa. Você faz muito pouco, você tem muito talento. Sabe quando você vai ser reconhecido? Nunca, porque ninguém te enxerga. Mas vem comigo que eu te coloco onde você merece. Vem comigo que eu tenho um lugar preparado para você. Mas isso é plano de Adonias, não é plano do céu. E Adonias começa a dizer: vem comigo. E ele começa a dar banquete, que é uma outra característica de rebelado. Rebelado gosta de um banquete. Só que no banquete de rebelado, no banquete de Adonias, faltaram 3 pessoas. Faltou Natã, o profeta, porque Natã não foi convidado. E eu sei porque Natã não foi convidado, porque profeta não é para estar na mesa de rebelado. Oh glória, faltou Benaia. Benaia também não foi convidado, porque Benaia era um dos valentes de Davi. Quando eu falo de valente de Davi, eu falo de lealdade, e o leal não senta na mesa de rebelado. Salomão também não foi, porque Salomão era o escolhido para substituir o trono. Escolhido não senta na mesa com qualquer um. Profeta não senta, escolhido não senta, e leal não senta. Oh glórias ao nome de Jesus. Mas vem comigo por causa do horário. O texto vai dizer que ele dá uma festança, porque o rebelado gosta disso. Ele gosta de banquete, ele gosta de festança. Só que tem pessoas que não é convidado para estar no banquete dele. E ele começa a articular: quando eu chegar, você chega comigo. Quando eu reinar, tu reina comigo. Quando eu possuir, tu possui comigo. Só que a notícia chegou em Davi lá na cama, velhinho, cansado, fim de dias. Não está mais com aquele vigor de matar urso, leão e gigante. Mas o cajado está na mão dele, a unção está com ele. E se tem uma coisa que Deus respeita é princípios. Deus não quebra princípio. Pode ser velhinho e não ter força no braço, mas a unção está com ele. Davi disse: fica tranquilo, lá tem comida, aqui tem unção. Lá tem rebelião, aqui tem unção. Lá tem racha, aqui tem unção. Lá tem divisão, aqui tem unção. Está comigo aqui. E resumindo, Deus tira Adonias e levanta Salomão. Só para você dar um glória: o que é teu, Adonias não vai tomar o que Deus falou que é teu. Glória. Para mim, um dos maiores obstáculos que Salomão enfrenta, para mim eu acho que o de Adonias, a ganância de Adonias, foi o mais fraco. Porque eu quero enfatizar só 2 aqui, por causa do horário. Para mim, o maior obstáculo que esse moço enfrenta para ocupar a cadeira do reino foi substituir seu pai Davi. Porque uma coisa é querer, outra coisa é ser chamado para ser. Porque pode não ser, mas se Deus chamou para ser, Deus vai capacitar e vai dar certo. Oh glórias ao nome de Jesus. Com todo respeito ao cargo que eu vou usar, não desmerecendo ninguém. Não adianta cobiçar e tirar na força para tomar. Pode ser o irmão da cozinha, vai errar a mão no sal se tomar dele. Porque quem Deus chamou, quem Deus pôs, é Deus que capacita. O texto vai dizer que eu quero crer, né? A Bíblia não vai dar esse detalhe, mas ela me dá liberdade para isso. Eu quero crer que um dos obstáculos que Salomão enfrentou foi esse. Quem sabe ele pensou: quem sou eu para substituir meu pai Davi? Meu pai sabia cantar, eu não sei cantar. Meu pai sabia tocar, eu não sei tocar. Meu pai sabia compor, eu não sei compor. Meu pai matava urso e leão para defender a ovelha do vô. Eu não sei defender urso, eu não sei lutar contra urso e contra leão. Lembra do texto? 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Quando ele chega na porta de Saul, diz: não fica nervoso, porque se o senhor quiser, eu vou lá lutar com esse grandão aí. Saul diz: o que você faz? Pastor de ovelha, 16 anos, sei cantar, sei tocar, pastorear e dar pedrada. Porque se tem uma coisa que Deus vai te usar, é naquilo que você for bom, irmãos.
Mas resumindo, o texto vai dizer que ele vai lá, ele mata o gigante. Ele conta o testemunho que ele matou o urso, que ele matou o leão. E o texto vai dizer que quem sabe, Salomão pensou, quem sou eu para substituir meu pai Davi? Meu pai matou gigante, eu não sei lutar. Meu pai matou urso, eu não tenho força para isso. Fui criado nos corredores do palácio. Meu pai matou leão, meu pai tomou conta de ovelha. Meu pai sabia tocar. Davi, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele teve 600 homens atiradores de elite. É a Bíblia quem diz, não sou eu. Homens que a Bíblia vai dizer que com a mão esquerda e uma pedra na funda da mão esquerda, eles não erravam um fio de cabelo. Eu com a mão esquerda não escrevo o do Isaías. E o texto vai dizer que com a pedra na funda eles não erravam a mão esquerda. Agora a pergunta é, uma das coisas que Davi era bom era no quê? Na funda. E o ditado é claro, tu me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Porque a unção pega, viu irmão? Se você sentar do lado de quem conversa, tu vai querer conversar. Se você sentar do lado de quem tem muita sede, tu também vai ter sede. Mas se você sentar do lado de quem dá glória, ó, quem adora, ó, a unção pega. Oh, glórias ao nome de Jesus. Vamos para frente, por causa do horário. Mas 600 homens. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando ele foge de Saul, ele vai. Eu estou ficando igual um bom Reginaldo. A unção pega, irmão. Vamos comigo aqui. O texto vai dizer que ele, quando foi fugir de Saul, que ele foi para a caverna de Adulão, 400 homens foram ter com ele. Olha o currículo dos 400, endividados, amargurados de espírito, perseguido por Saul. Mas andou com quem tem, vai ter também. De 400 problemáticos, virou 400 guerreiros. E Deus é tremendo, que do bom Deus ainda passa a peneira e tira o melhor. Dos 400, Deus tirou os 37 valentes de Davi. Eu não vou falar dos 37, que eu não vim para isso, mas um deles, Benaia. A Bíblia diz que Davi matou um leão, porque Benaia andou com Davi. Benaia matou 3 leões. Mas você aprendeu a matar leão aonde? Eu não sei, só sei que na hora eu pedi ao Deus desse homem, o Deus desse homem me qualificou e eu matei leão também. Eu vou dar uma notícia para tu dar um glória melhor do que esse. O Deus que tem honrado esta casa, vai te honrar na casa que Deus te colocou também. Oh glória, oh glória. A história diz que um dia Davi está lutando contra os filisteus e Benaia do lado. Benaia fala para Davi, Davi, eu não consigo mexer a espada. Por quê? Eu estou com sede. Davi diz, mas eu preciso de você na guerra. Eu não consigo movimentar a espada. Davi disse, então desça nessa trilha, no fim da trilha tem um ribeiro. Mata a tua sede e volta que eu preciso de você na guerra. A história diz que quando Benaia desce na trilha, que ele chega no ribeiro, tem 2 leões bebendo água. Benaia disse, e agora? Davi precisa de mim, se eu esperar a boa paciência dos leões, ele vai pensar que eu abandonei. Você vai fazer o que, Benaia? Eu vou resolver isso aí. Ele desce no ribeiro, ele mata os leões, bebe água e volta para a guerra. Anda com quem tem, que você vai ter também, irmãos. Eu quero crer que tudo isso passou na mente de Salomão. Quem sou eu para substituir o meu pai? Meu pai sabia fazer uma coisa como nunca, chamar a atenção de Deus. Ele disse, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei dar pedrada, eu não sei lutar, mas se eu chamar a atenção de Deus, aí a história diz que ele chama os seus príncipes e diz assim, vai no pasto, e levanta no pasto quantas ovelhas meu pai deixou de 0 a 3 anos, voltaram com a contabilidade, 5.000, não, volta lá porque ainda é pouco, vê quanto que ele levantou de 3 a 5 anos, mais 3.000, ele disse, 5 com 3, 8.000. Eu tenho 8.000 adoração para entregar no altar. Eu preciso chamar a atenção de Deus nesses 8.000 adoração. A história diz que ele chama os seus homens e diz, vamos sacrificar no altar. Porque eu preciso chamar a atenção de Deus. Quem é esse povo? O povo não é meu. Aí o texto vai dizer que ele começa a sacrificar. Manhã e tarde e manhã. Manhã e tarde e manhã. Sacrifício de manhã, sacrifício à tarde. Sacrifício à tarde, sacrifício de manhã. Sacrifício de manhã, sacrifício à tarde, sacrifício à tarde, sacrifício de manhã. Quando chegou no número 1.000, Deus disse, você chamou minha atenção, Salomão. Ele disse, Deus, eu tenho mais 7.000 para entregar. Porque eu tinha 8, já entreguei 1.000, mas tenho 7.000. Deus disse, eu não pedi nenhuma. Eu não pedi nenhuma. Você me deu 1.000 porque você quis, eu não pedi nenhuma. Eu vou fazer uma pergunta por desencargo de consciência. Alguém está te obrigando você a estar aqui? Tu tem uma faca no pescoço, alguém mandando você dar glória. Você está amarrado aqui. Você está dando glória forçado. A pergunta é, você está fazendo o que aqui? Você está dando glória por quê? Porque você quer. Deus está dizendo, então, porque você está me dando o que você não pediu, você também vai levar o que você não pediu. Receba esta palavra. Deus falou para Salomão, eu não pedi nenhuma, o
que você quer? Eu quero sabedoria, para mim saber entrar e sair diante desse tão grande povo. Deus diz, a sabedoria já é tua, mas como você me deu também o que não pedi, tu vai levar o que tu não pediu. Eu vou te dar honra, eu vou te dar glória, te dar riqueza, eu vou soprar teu nome, eu vou te dar tanta sabedoria que antes de ti não houve e depois de ti não haverá. Homem sábio como tu. Só que aí você vai no texto de Ezequiel, você vai ver Deus falando na boca do profeta depois da queda de Lúcifer, né? E tu, que fosse mais sábio do que meu servo Daniel. Por que não usou Salomão, usou Daniel? Sendo que Deus falou que como ele não houve antes e nem depois. Porque a sabedoria dos dois era diferente. Daniel fechava os olhos aqui, Deus mostrava 2000 anos lá na frente. Sabedoria de Daniel era de coisas futuras, espirituais. A de Salomão de coisa terrena. Salomão foi o primeiro homem a olhar o canto da teia, da parede, ver a teia da aranha e falar que substância que a aranha usava para fazer a teia. Por que tudo gruda na teia e a aranha não gruda na teia? Salomão foi o primeiro homem a pegar a formiga na palma da mão e descrever a olho nu. Salomão, a Bíblia vai dizer em 1 Reis capítulo 4, a partir do verso 29, sobre a sabedoria desse homem. O texto diz que ele falou da maior árvore do Líbano, que é o cedro. Ele destrinchou o cedro, da raiz até a copa lá em cima. Mas ele também falou da menor, que é a cipreste, para nós a trepadeira. A Bíblia vai dizer que ele falava de botânica, zoologia. O camarada era entendido. Agora eu preciso abrir uma nota de rodapé aqui. Se tem uma coisa que Deus não vai dar, irmãos, é ferramenta para crente se exibir no reino. Quem canta, canta para a glória. Quem prega, prega para a glória. Quem adora, adora para a glória. Quem ergue a mão para adorar não é para mostrar para ninguém não. É para Ele, por Ele, para a glória do nome. Irmão, e Deus é demais. A minha mente é muito rasa, a Bíblia é muito profunda para mim falar de Deus. Mas com a minha simplicidade, anota porque você vai ver que profundo agora. Deus sabe fazer. Quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eis-me aqui, Ele vai te usar. Quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eu não, Ele vai te usar. Deus cria situações para te... Quem era você? Olha onde você andava e quem era você. Você nunca nem imaginou uns anos atrás que você estaria aqui. Deus te pegou de lá, te deu um banho de sangue, te lavou no sangue, e pôs aqui para dar glória. Oh, glória. Deus sabe fazer, irmãos. Vem comigo. O texto vai dizer que um dia Deus cria uma situação. Deus é demais. Tem um irmão lá em Catanduva que diz assim, parece que Deus complica, mas depois Ele se explica. Não é assim, irmãos? Um dia 2 mulheres que ganhavam a vida de forma fácil no reino, desculpa a expressão, a Bíblia quem diz, 2 prostitutas. A Bíblia vai dizer que uma teve um filho, passou 3 dias, a outra teve um filho. E a Bíblia diz que uma dormiu em cima da criança, matou asfixiada, ela levanta de madrugada para dar Bíblia entrar, ela percebe que ela matou a criança, ela mesma. Ela vai lá, pega o morto, dá para a mãe do vivo, pega o vivo, dá de mamar e vira para a parede e vai dormir. Quando a mãe do vivo, que estava com o morto, virou um negócio, né, irmão? Você entendeu o que eu quis dizer? Quando ela acordou, que ela olhou, disse, é bonito, mas não é meu. Olhou para o canto e falou, e se tem uma coisa que ninguém engana, é filho em matéria de mãe. Não é verdade, irmão? A mãe está anestesiada, parece estar de ponta cabeça, ela enxerga que a criança nasceu com um furinho no queixo. Mas vamos para frente. Aí ela olhou e falou assim, como meu filho foi parar aí, eu não sei. Mas o morto é teu, o filho é meu. O vivo é meu. Não, senhora. Como que o meu vivo vai ficar com você, sendo que ele está comigo aqui? Não tinha teste de DNA, não tinha teste de paternidade, mas 1 Reis, capítulo 4, verso 29, vai dizer, e deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Você entende isso, irmão? Largueza de coração. A tradução vai dizer que tudo de um pouco ele entendia. Só que largueza de coração, mas como a areia que está na praia do mar, de tudo ele entendia com abundância. Alguém diz, vamos falar com o filho de Davi. Quando chega na sala da audiência, a Bíblia não diz, mas a história me conta que ele está julgando a causa das 2 mães e fora, alguém está de fora dizendo, eu quero ver o que o filho de Davi vai fazer para sair dessa. Como que ele vai saber agora quem é a mãe? Mas o texto vai dizer que uma contou a história, a outra também, e uma disse assim, viemos aqui para o Senhor julgar. Ele olhou para o soldado lá na porta da sala e disse, vem cá, pega a criança pelo tornozelo. Da genitália da criança até o couro cabeludo, parta no meio. Metade para uma, metade para outra. Se o problema é a criança, acabou o problema. Aqui não era a mãe
que a verdadeira mãe começou a sorrir. Porque tem gente que é assim, irmão, Deus dá para todo mundo. Não cuida, não zela, perde, e quando perde, torce para você perder também. Aí o texto vai dizer que ela disse assim: eu sabia que tu tinha uma solução para o problema. Aqui era a mãe, começou a chorar, disse: eu vou sentir saudade, é um pedaço de mim, mas deixa a criança viva, pode deixar ir com ela. Deus disse: está aí, porque eu vou falar algo aqui para a glória de Deus, e você vai levar para a tua casa como eu vou levar para a minha. Deus não vai te colocar naquele lugar para te deixar envergonhado e nem confundido. Receba esta palavra. Alabachore calabai. Mas vamos comigo. Deus catou o nome, Deus pegou o nome dele, ó, porque Deus é demais. Deus, quando esconde, ninguém acha, mas quando Deus apresenta, ninguém esconde. Deus soprou o nome desse homem. 1 Reis, a partir do capítulo 4, a partir do verso 29, vai dizer que vinha reis de longe para ver e ouvir da sabedoria dele. Como nós lemos o capítulo 10, que vai falar dessa mulher chamada Maquita, que era rainha da terra de Sabá. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. 1.600 quilômetros para lá do mar Mediterrâneo chegou o nome dele, no reino de Sabá. Lemos aqui nessa noite, se você prestou atenção no texto, já entendeu metade da mensagem. O texto diz que ela ficou curiosa. Ela disse: não é possível que todo problema, toda pergunta e todo enigma, ele tem solução, ele tem resposta, ele sabe decifrar. A terra de Sabá era especialista em ouro, joias e pedras preciosas. Um dia ela não aguenta mais, monta a caravana, que o texto vai dizer que ela vai com um exército, uma multidão carregada no camelo, para ver se era tudo isso mesmo. 1.600 quilômetros carregado. 1.600 quilômetros de carro a 100 por hora são 16 horas de viagem. Agora 1.600 quilômetros carregado de camelo no deserto, 5 meses de viagem. Quando ela chega na terra, a história diz que o portão do reino se abre. Os seus homens dobram o joelho e um príncipe grita: vive tu, ó rei, eternamente. O porteiro olhou e falou: mas que rei? Não, eu não sou rei não, aqui eu sou porteiro. Alguém diz: porteiro, porteiro, mas com essa elegância toda para ficar de pé na porta, de pé na porta. Um olhou para o outro e diz: lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem, mas aqui... Olha quanto crente elegante, irmãos. Esses dias eu estava no aeroporto de São José do Rio Preto, indo para Curitiba. Aí eu estou... Curitiba não, perdão, vim pregar aqui em São Paulo. E o culto já, o irmão falou: pastor, eu já pego o senhor no aeroporto, o senhor já vai direto para o culto, o senhor perdoa, mas é muito em cima o voo que eu achei para o senhor. Pode ser, pode ser. Eu estou de terno, só não pus a gravata estava no bolso. Peguei uma malinha, coloquei a Bíblia dentro da malinha, estou de social de terno. E Catanduva tem um sol para cada habitante lá, irmão, sabe do que eu estou falando. Na minha frente tinha 3 homens representantes de empresa, todos de social, mas sem blazer. Um olhou para mim e falou assim: rapaz, o senhor é daqui? Eu falei: sou daqui. Ele falou: quente essa região, hein, quente. Ele falou: não é fácil trabalhar com isso não. Ele falou assim: não é? Eu falei: não é mesmo. Ele disse assim: viemos representar uma empresa numa reunião para apresentar o nosso produto. O senhor trabalha com representação também? Representação também. Aí ele disse assim, olhando para o senhor vestido assim, eu pensei: para estar assim num calor desse só pode ser representante. E somos mesmo. O ímpio passa na rua, diz: um calor desse, que aquele monte de crente está gritando. Estamos aqui tudo elegante, representando. Lá não tem, mas aqui... Mas fica tranquila que o rei vem receber vocês aqui na porta. O rei sai do trono e vem na porta. Sai do trono e vem na porta. Alguém disse: em Sabá não tem essa recepção não. Em Sabá não tem, mas aqui, nota de rodapé. A recepção é tudo, viu, irmão? A recepção é tudo. Eu respeito o pastor de igreja, porque Jesus está me treinando para isso. Mas eu vou abrir uma nota de rodapé aqui. Todo pastor tinha que itinerar um pouco. E todo itinerante tinha que pastorear para um saber respeitar o outro. Porque itinerante, com todo respeito, itinerante não é agitador de plateia nem contratado de empresa não. Para chegar e falar assim: ó, alegra meu povo, toma o que é teu e tchau. Não, aqui não. E pastor a mesma coisa. Ninguém está aqui para ficar batendo continência um para o outro, não, senhor. Nós estamos aqui para se respeitar. Mas era bom saber andar para saber respeitar. Era bom quem recepciona saber como é que chegar numa igreja e saber como que é bem recepcionado. Porque só sabe, Jesus, glórias ao nome de Jesus. Isso é lá nas minhas bandas lá, irmão. Se Jesus não voltar, em novembro vamos fazer 10 anos que começamos o trabalho em Catanduva e estamos em Catanduva.
Primeira festa eu falei para os irmãos, irmãs, que é a minha esposa, jovens e adolescentes. Nós vamos fazer a festa e eu quero fazer com os irmãos, para os irmãos verem como que é o modelo. O resto vocês ficam à vontade. Resumindo, fizemos a festa, todo mundo ficou contente. Quando acabou eu falei, gostaram? Gostaram. Então guarde isso. Quem convida dá banquete. Convidou, cuida, zela, honra, porque casa que honra é casa honrada. A recepção é tudo. E aqui nós temos um monte de irmão que já passou por Catanduva. Eu duvido que tem alguém aqui para erguer a mão e dizer, pastor, mas eu fui maltratado. Eu duvido que se você falar, nós vamos se consertar. E eu te peço perdão aqui em nome de Jesus. Mas lá não tem. Mas aqui, vamos tratar bem. Ô glória. Salomão vinha na porta. Salomão vinha, recebia. Mas por que ele vem na porta? Porque ele diz, todo mundo que entrar da porta para dentro vai ouvir, ver o que tem aqui dentro. Mas tem que saber quem foi que fez. E quem foi que fez? Foi o Senhor? Não, foi o Deus do meu pai Abraão. O Deus de Isaac. E o Deus de Jacó. O Deus do meu bom pai Davi. E se a visita não aguentar, pode ir embora da porta para lá. Por quê? Porque para entrar, desfrutar e ver, tem que saber primeiro, tem que tomar meia hora de Bíblia lá no portão, para saber quem foi que fez. Porque tem gente que é assim, está trocado para vir para o culto. Mas chegou a visita e diz, eu vou parar, vou ficar para fazer sala. E a visita quer fazer o quê? Convida para vir para a igreja, mas ele não quer, pastor. E ele quer o quê? Quer assistir o Fantástico. Fantástico é o que Deus vai fazer aqui, você vai ficar fazendo sala lá, meu irmão. Salomão diz, não, vem, vamos entrar. Vocês chegaram na hora certa. Vocês chegaram na hora da refeição. Oh, glória. E para quem está com fome, viajando 5 meses, sem estar na mesa para comer, irmão. Ela virou para os seus príncipes e diz assim, vai lá na mobila, com todo respeito, pastor. Vai lá na mobila. Traga o que eu gosto de comer, o meu paladar. Porque vai que esse tal de Salomão coloca na mesa coisa que eu não gosto, eu não vim aqui para passar fome não. Irmã, ela era rainha. Ela comia o de melhor. Mas quando ela entrou na sala da refeição, ela falou para o seu príncipe, guarda as panelas no saco, porque senão nós vamos passar vergonha. Eu achei que eu comia coisa boa em Sabá. Coisa boa eu vou comer hoje aqui, ó. Aqui. Salomão mandava matar 100 cabeças de ovelha por dia. 30 cabeças de boi por dia, 600 cântaros de vinho, 300 ciclos de medida de farinha moída e 300 da grossa. E a Bíblia vai dizer que tirando as caças, as reses, as aves do campo, a história diz que quem estava limpando as vidraças do palácio, era dada a ordem para descer e sentar na mesa para comer. Quem estava limpando o chão do palácio, era dada a ordem para largar e vir sentar na mesa para comer. Ela disse, os teus escravos, senta na mesa suado para comer com o rei. Salomão disse, tu acha que eu como tudo isso sozinho, é? A mesa não é só minha não, a mesa é de quem trabalha, e quem trabalha pode sentar na mesa para comer. Eu vou dar uma notícia para vocês, se você crê, pegue em nome de Jesus. A mesa não é de A, a mesa não é de B, a mesa é de quem trabalha. Senta na mesa e coma. Lá em Sabá não tem isso não, lá não tem, mas aqui come, senta. Sabe uma das coisas que chamou a atenção dos seus servos, irmão? E dela, dos seus príncipes? A reverência dos escravos. Não foi isso que nós lemos? E ela observou o jeito do assentar dos seus servos. Porque tem gente que observa, meu irmão. A história vai dizer que ela ficou abismada com a reverência. Ela disse, nem os meus príncipes têm tanto, ou melhor, nem os meus príncipes têm tanta reverência quanto os teus escravos para sentar na mesa. Ele disse, lá não tem. Mas aqui, vê se você vê alguém andando. Se tiver, para em nome de Jesus. Agora apertou. Vê se você vê pessoa andando para beber água, para ir ao banheiro. Mas que sede é essa? Que vontade de ir no banheiro é essa? Pediu 1 ano para vir e resposta de Deus. Quando o anjo desce com a bandeja, está tomando café. Não, fica aqui, reverência. Senta na mesa. Sabe, irmãos, um dia alguém perguntou assim para mim, pastor, o senhor, quando eu conheci o senhor pregando, o senhor não suava. Agora o senhor soa. Falei, a idade vai chegando, né, mano? Mas eu percebi outra coisa, disse o irmão, o senhor não bebe água? Falei, minha mãe me ensinou. Não tenho nem sede falando, irmão. Sentar ali eu posso beber um balde, mas falando, por quê? Minha mãe me ensinou.
Aleluia, porque o senhor não passou na escola da minha mãe. Nós somos em 3 irmãos. Eu, caçulas dos 3 em Catanduva, minha irmã mais velha em Osasco e a minha irmã do meio aqui na Zona Norte. A minha mãe dizia assim: estamos indo para a igreja. Márcia, Fabiana e Isaías, vocês querem beber água? Não. Querem usar o banheiro? Não. Porque nós vamos para o culto. Santo. Se chegar lá, andar... Como era difícil minha mãe chegar na igreja e o culto já ter começado, ela dava a segunda oportunidade. Ela dizia: alguém quer beber água? Usar o banheiro? Então vamos para o culto. Sentar. Irmão, acabou. Era só na bênção apostólica. Um dia, irmãos. Eu não sei se eu estava tentando a Deus ou não conhecia a mãe que eu tinha. Eu falei para minha mãe assim: mãe, eu posso beber água? Ela nem respondeu. Ela continuou cantando. Eu pensei: eu vou quebrar esse tabu hoje. Vou quietinho, caladinho, bebo água, não faço barulho, volto, sento e acabou. Pensei e fiz. Para resumir, cheguei em casa, 500 graus de puro fogo santo e poder, irmão. Deus vai te dar revelação agora, quer ver? Sabe quando eu levantei para beber água de novo? Não foi a carne nem o sangue que te revelou, irmão. Irmão, com todo respeito, você não tem que trazer tablet para o teu filho ficar jogando joguinho para deixar você assistir culto, não. Viu? Esse negócio de pai mimado, que se a gente pedir para o diácono, pedir para desligar o celular, porque o menino quer jogar, mas quer jogar com o som alto. E se você pedir para desligar, o pai quer sair da igreja. Meu irmão, você está criando um monstro. 2 horas de culto não vai matar teu filho, não. Bota para sentar, bota para ouvir. Oh, glórias a Jesus. Sabe por quê? Porque lá na escola você não vai estar lá para defender ele, não, quando a proposta chegar. Mas quando ele ouvir aqui, o temor vai ficar. Tu não vai estar, mas a palavra vai estar. Ensina o menino no caminho que deve andar. A casa não é tua, a casa não é minha, a casa é dele.